força aí de dentro do seu coração. Rompendo em fé. Você vive por fé, irmão. Não desanime. Não olhe para trás, avance. O Senhor é perfeitamente capaz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tua vida, sobre as tuas escolhas, em nome de Jesus. O povo de Deus aí fora não entende isso, não sabe que deve e precisa cultuar a Deus com a sua vida financeira. Por que deve? Porque é um mandamento. Deus deixou como mandamento lá em Malaquias 3:10. Ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E por que precisa? Porque se nós não fizermos isso, nós ficamos fora desta oportunidade que Deus nos deixou. Porque este mandamento é um mandamento com oportunidade. Malaquias 3:10, depois que ele diz para trazer os dízimos à casa do tesouro, ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu, ele diz: provai-me nisto. Então é um momento de oportunidade que Deus nos deu para nós provarmos da prosperidade que somente o povo de Deus tem e terá acesso. Então diga comigo: todos poderão viver a prosperidade de Deus. Diga: todos os filhos de Deus. Mas nem todos viverão. Nem todos viverão. Porque alguns vão desobedecer, não vão compreender e vão perder a oportunidade. Então, semear para quem tem visão do reino é uma oportunidade. E quando você semeia, você transforma, como eu tenho dito aqui, aquilo que é mais humano, que é mais material, você transforma em espiritual. Você passa a não lidar com o dinheiro como o mundo lida, mas você começa a ver no dinheiro semente. E semente a gente não desperdiça, semente a gente semeia. O dinheiro gasta, o dinheiro acaba, mas a semente multiplica. Então você começa a lidar com semente. Olha que maravilha, olha que bênção. E é Paulo que ensina isso lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Paulo diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então é um ciclo, diga, o ciclo poderoso da prosperidade está aí, olha. Ele dá semente, você enxergou que não tinha só dinheiro para gastar, mas também pode semear. Então você vê semente e Deus volta a te dar semente. Diga, o mundo lida com dinheiro, mas Deus lida com semente. E aí o que acontece? A semente, ela produz. Além disso, Deus vai fazer com que ela, além das suas necessidades básicas, isso já vai estar garantido, mas Deus ainda vai aumentar a vossa sementeira e multiplicar os frutos da vossa justiça. Então é uma multiplicação, é uma evolução, é uma sustentabilidade. Você semeia, você tem garantia de que você vai voltar a ter semente, porque Deus dá semente somente àquele que semeia. Deus, Ele está pronto a manifestar isso nas nossas vidas. Quando essa palavra foi dada lá, a primeira que eu disse em Malaquias 3:10, era um tempo de maldição. As janelas dos céus estavam cerradas. Deus era distante. E Deus lança esse desafio. Imagine hoje que tudo está consumado. Imagine hoje que nós já temos à nossa disposição todas as bênçãos. A palavra diz que nós somos conduzidos sempre em triunfo. Nós temos acesso direto ao trono. Paulo fala isso aos Hebreus. Mas tem gente que vive fora dessa cobertura espiritual financeira. Então, semear na casa de Deus, dizimar e ofertar, é estar debaixo da cobertura espiritual financeira, ou cobertura financeira espiritual.
Olha que honra. Só o povo de Deus pode, só o povo de Deus tem esta honra. Então, se você semeia por fé, você colhe finanças, você colhe bênçãos financeiras, você colhe o milagre financeiro. Sabe qual é o milagre financeiro? Está no versículo 11. Versículo 11 ele diz: enriquecendo-vos em tudo. Então aquele retorno de Deus, aquela multiplicação dos frutos da justiça, o aumento da sementeira, ela produz isso. Enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, e aí nós cumprimos o nosso chamado, sejam tributadas graças a Deus. Quantas pessoas pelo mundo vão estar ouvindo esta palavra da graça de Deus, porque nós temos semeado neste ministério. Você pela internet, você está sendo privilegiado neste momento. Estamos em mais de 123 países, nós estamos pela TBN, sabe, as parabólicas, é um alcance inimaginável, já passamos disso há muito tempo. Band TV todo domingo, um programa, um horário caro, investimento pesado, mas nós sabemos que estamos levando a palavra para tirar o povo dessa cegueira espiritual, irmãos. É esse o chamado do nosso ministério, é esse o teu chamado. Por isso que eu digo que aqueles que semeiam nesse ministério, inclusive à distância, temos muitos amados que são missionários da graça de Deus, semeiam à distância. Não deixe de se envolver nesta manhã, porque se você estiver na prática da fé, na palavra, na oração, no louvor e na semeadura, você tem 4 bases sólidas para a sua vida espiritual. E aí sim você pode dizer que você é um próspero, que você experimenta essa segurança financeira e espiritual. Então nesta manhã, faça isso, semeie na obra de Deus, faça esse roteiro, né? Esse grande roteiro da prosperidade, envolva-se nele, de 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11. E aí você vai ter na sua vida aquilo que eu já venho dizendo também há bastante tempo, é uma visão espiritual, e eu recebo e compartilho para a sua vida. É para encher, é para transbordar. Filipenses 4,19 diz que nós vamos ter supridas as nossas necessidades, cada uma delas, segundo a riqueza em glória do nosso Deus. Isso não tem limite, é para encher, é para transbordar. Provérbios capítulo 3, versículo 10, diz que nós temos direito a celeiros fartos e lagares transbordantes. É para encher, é para transbordar. E Lucas 6,38 diz que nós vamos receber uma boa medida, que é recalcada, é sacudida e é transbordante. Você pela internet tem as formas de semear pelas mídias, tem o nosso Pix da igreja. Não deixe de se envolver com esse momento. É justo que você semeie, que você dizime, que você oferte. E é justo que você aproveite esta oportunidade de receber na sua vida a palavra, a visão do encher e do transbordar de Deus na tua vida. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, amém. Graças a Deus, que bênção, que bênção, glórias a Deus. Já semeamos, já louvamos, ainda vamos louvar mais ainda. E agora chegamos ao momento da ministração da palavra. Estamos na introdução esta manhã. Igreja em graça, maturidade,
cristã. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão maravilhoso, que é poder ministrar a palavra da Tua graça sobre o altar Cristo Vive, o altar da última reforma protestante. Pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Usa-me, continua falando aos nossos corações. Queremos crescer na graça e no conhecimento, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém. Concluímos com a graça de Deus o estudo do livro Dom da Fé. Vale a pena você conferir depois, está no canal oficial de missões, as aulas que concluíram o livro. E se você desejar depois, fazer rever, e você que não pôde assistir, acesse lá o YouTube, coloque @Missões Cristo Vive Oficial, que você vai encontrar as aulas do livro O Dom da Fé. Hoje iniciamos, então, com uma novidade, estamos com a apostila. A cada aula deste livro, nós vamos estar trazendo a apostila a cada tema. Hoje uma apostila, para você ter uma ideia, que aborda a introdução do tema, do livro Igreja em Graça, Maturidade Cristã. Nesta introdução, podemos identificar que há uma jornada de fé a seguirmos para atingir o poder transformador da graça de Deus na vida do crente. Inspirados pela fé e pela convicção de que somos amados e protegidos pelo Senhor, seguimos uma jornada de descobertas e crescimento espiritual. Então, tudo isso já está aqui na introdução do livro. Você, se ainda não tem o seu livro, deve adquiri-lo pela nossa livraria virtual. Então, aqui nas páginas iniciais, no sumário, você já vê, olha, a introdução, página 9, capítulo 1, Igreja com atitudes infantis. São temas que nós vamos abordar com apostilas. Do capítulo 1, depois capítulo 2, a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. Tem gente que fica, Senhor, manifesta a Tua vontade, manifesta a Tua vontade. E tem outros que falam assim, Deus está no controle. Será que está mesmo? Deus está no controle, com certeza. Agora, você tem se colocado sob o controle do controlador? Então, isso são questões que nós vamos ver paulatinamente, Depois, no capítulo 3, como edificar a vida cristã. A vida cristã precisa ser edificada. Não pode se negociar mais com isso. Então, esta é a caminhada que nós vamos aqui no livro. E hoje, para você ter uma ideia, vamos ficar em uma página do livro, frente e verso. Na verdade, 2 páginas, uma folha, páginas 9 e 10, que são a introdução. O apóstolo Miguel Ângelo começa dizendo: o destino do Filho de Deus é vencer, vivendo em triunfo, sendo mais do que vencedor. E ele vai então trazendo aqui na introdução, basicamente, esse roteiro do livro, que nós transformamos numa apostila. Vamos ler o texto aqui da introdução da apostila, que é Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, que nos mostra essa jornada da fé. Da introdução, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé para a salvação é algo que está selado. Você for na aula 1 e 2, nas aulas 1 e 2 do último tema, lá no YouTube, você vai ver uma explicação assim poderosa também sobre essa questão. Mas depois tem uma caminhada que essa jornada precisa ser entendida, que é no versículo 9 que Paulo começa a explicar. Ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 ele concretiza, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então ele diz, não é pensar que, ok, quem é você? Eu sou o Danielzinho,
filho de João e Luísa, nascido lá em Durandé. Mas quem sou eu espiritualmente? Pouca gente sabe. Pouco cristão, irmã Edna, sabe quem é espiritualmente. Quem sou eu espiritualmente? Espiritualmente, eu sou o bispo Daniel. Eu sou alguém com um chamado desde o ventre da minha mãe. Eu sou um eleito de Deus, eu sou um predestinado para ser santo desde antes da fundação do mundo. Então você começa a entender a sua identidade espiritual. É isso que está dizendo no início do texto. Somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras. Então nós temos as obras naturais, nossos desafios, rotinas, coisas naturais, normais de seres humanos, que nos causam até muito sofrimento. Mas nós temos também as obras espirituais. São essas que nos interessam. Ele diz boas obras. Como estar na casa de Deus, por exemplo, numa terça-feira. Como priorizar o reino de Deus, como fazer o bem a todos. E coisas que nós vamos continuar estudando. Ele diz, essas obras, Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então está aí. Depois a letra A da apostila diz assim, a vitória do Filho de Deus. É o nosso tópico, que vai sendo elencado aqui na introdução do livro. A vitória do povo de Deus. Descobrindo o destino de vitória, reservado ao Filho de Deus, explorando o significado de viver em triunfo através da graça divina. Então, como é que se manifesta, né? Como é que uma igreja em graça gera maturidade cristã? Com esse formato. Confirma isso Romanos 8,37, dizem todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você começa a ter esta certeza. Um texto que eu não coloquei aí, mas é bom você anotar na sua apostila, Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Vamos ler Romanos 8, do 28 ao 30, Joás querido. Sabemos, quer dizer, você passa a saber, você sabe coisas que os outros não sabem. Ele diz, sabemos que todas estas coisas, todas, nós vivemos e lidamos com coisas, não é verdade? Coisas, quais são as coisas? Os desafios do dia a dia. Só que, sejam eles positivos ou negativos, todas estas coisas, diz que elas têm que cooperar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe que você está aqui por um propósito de Deus. E o 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, olha aí, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando você conhece estas coisas, você passa a ter essa percepção, você entende que você está neste mundo para que o mundo veja que Cristo realmente existiu, e vejam Cristo como o irmão mais velho seu. Ele é o primogênito. O que o irmão mais novo faz? Imita o mais velho. Por isso que Paulo diz que nós somos imitadores de Cristo, você está entendendo? Então, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, isso vai dando continuidade à existência de Cristo. E o 30, então, ele fecha com o plano perfeito. Ele diz, aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. São cinco tempos de Deus, que começa lá no 28. No versículo 28 diz que aos que de antemão ele conheceu, não é isso? Então diga assim, olha, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Amém? 5 ministérios, 5 pedrinhas lisas do ribeiro de água, o nome Jesus. Agora faça assim, está na sua mão, diga assim, olha, a obra está completa, eu tomo posse. Tomo posse. Então isso é que vai mostrando que nós temos a vitória, nós temos esse um cinturão de segurança do Filho de Deus. Depois a transformação, a letra B da apostila fala sobre a transformação pela graça.
nós passamos a entender que temos uma obra perfeita, plena, consumada por Cristo na cruz do Calvário, mas que temos uma jornada de fé e que esta graça de Deus, e somente a graça, somente o pacto da graça vai promover isso, essa transformação. Então ele diz, entendendo como a graça de Deus nos torna pessoas diferentes. Olhe para o irmão e diga, ó, você é diferente. Diga assim, ó, very special, muito especial. Você é muito especial. Você é diferente, você nos torna diferentes e especiais, reconhecendo a importância de estar alinhado com a palavra do novo pacto para experimentar as promessas divinas. Então você começa a entrar na rota das boas obras da fé, na rota da graça de Deus, na rota da capacitação e crescimento espiritual. É a transformação pela graça. Olha como isso funciona em Gálatas, capítulo 2, do 14 ao 16. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade, disse a Cefas. Essa foi uma guerra que Paulo teve com os discípulos, da qual Pedro foi o principal, protagonista principal desse confronto. Ele está se referindo ao que é narrado lá em Atos dos Apóstolos. Ele diz, quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então esse texto é o nicho da diferença. As pessoas vão perceber a diferença. As pessoas vão ver quem é que serve a Deus com inteireza de coração e quem está aí, sabe, se deixando levar como Maria vai com as outras. Coloca aí Malaquias 3,18 para a gente. Pode fazer uma remissão aí, olha. Malaquias 3,18. Olha só. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Uma boa remissão. Coloque Daniel 12:10. Vê aí se é Daniel 12:10. Olha aí. Esse texto é maravilhoso, do meu amiguinho, né? Meu irmão, que gerou o meu nome, Danielzinho, olha aí. Daniel 12:10. Muitos serão purificados. Isso é a obra da graça de Deus. A obra regeneradora, a obra de restauração, de regeneração de caráter que só a graça de Deus faz. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então agora vamos à letra C, vendo que atitude de fé. Então você passa a ter atitude de fé e determinação. Isso vai fazer esse marco, essa diferenciação na nossa vida. A importância de uma fé consciente e determinada na operação da graça de Deus. Como a atitude de fé pode gerar mudanças decisivas em nosso comportamento, pensamento e relacionamento. Depois, em todo o andamento do livro, nós vamos ver isso muito mais, com desdobramentos maravilhosos, mas hoje você vê, focados na introdução, quanto material sólido nós já estamos tendo aqui, sobre uma igreja em graça, maturidade cristã. Então esta atitude de fé, você vai continuar lendo Gálatas agora, a partir do versículo 19, Gálatas 2, onde Paulo vem fazendo aquela explanação. Agora vamos ler o versículo 19 e 20, você vai ver, ele diz agora está vendo a diferença? Está vendo a postura, a atitude de fé e determinação? Olha como Paulo se posiciona. Ele disse, porque é pessoal. Deus quer que você tenha essa ousadia, amado. Você não vai ver muita gente, às vezes até aqui no nosso meio. A irmã Edna está chegando aí agora. Não se assuste, irmã Edna. Dentro do aquário não tem só peixe. Às vezes aqui no nosso meio, talvez
Porque se você se deixar levar, olhar, quem entra numa igreja olhando para pessoas, sai da igreja por causa de pessoas. Se você olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, Ele vai te ajustar àqueles que são espirituais e vai te alertar sobre os que não são. Quem é espiritual, Deus aproxima dos espirituais e revela os que são carnais. Aí desculpe, eu nem perco tempo com os carnais, eu não me preocupo com os carnais, porque quem se preocupa com os carnais não tem tempo para investir nos espirituais. Então os carnais, eles nos sugam. Joás, eles sugam a nossa energia. Se deixar, eles fazem até a gente desanimar. Se você fosse dar ouvido aos carnais, você nem estava mais aqui numa terça-feira. Fala comigo, não é verdade? Joás, olha, outro dia eu estava assistindo um vídeo, sei lá, devia ter uns 10 aninhos de idade, ouvindo o semear. Glórias a Deus, que bênção, que Daiane, nascidos aqui na igreja, estão aí, daqui só para a eternidade, não é verdade? Mas tem que ter uma holística espiritual tremenda, senão os carnais, eles sugam as nossas energias, eles roubam a nossa paz e eles nos tiram do foco. Estão a comando do ladrão, que João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então esta letra C é muito importante, porque ela mostra que você tem atitude de fé. Você, é com você. Isso aí é uma postura pessoal. Então Paulo diz, eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, irmãos. Que visão, hein? Que visão, estou crucificado com Cristo. Quer dizer que você não fica carregando uma cruz no pescoço, não tem uma pendurada lá na sua cama, um terço na mão, não. Você está crucificado, a tua carne, isso é resiliência. Essa é a cruz do cristão, é crucificar a carne. Toda vez que você não se rende à carne, você está crucificando a carne. Então olha, eu mediante morri, eu vivo crucificado, ou seja, eu vivo crucificado. Agora olha que lindo, porque parece que eu estou inventando um pouco às vezes, porque eu vou lá parece uma interpretação extensiva, mas o 20, Paulo explica isso, que eu acabei de dizer. Quando você não se rende à carne, você crucifica, você tem a carne sendo crucificada. Quantas vezes você já crucificou a sua carne hoje? Possivelmente algumas vezes, inclusive quando você conseguiu chegar aqui. Duvido que a sua carne queria vir para a igreja, irmão. Um sol desse, donas de casa aqui, olha, 90% 99, né, João? 98, só nós dois aqui, né? Só nós dois hoje aqui. Cadê os irmãos da igreja que precisam crescer na graça e no conhecimento também, amados? Tantos aposentados, profissionais liberais, né, João? Eis-me aqui, inclusive um beijo, olha, temos aí, hoje é aniversário do Chicão, sabia? É hoje, né, amor? Chicão, nosso Chicão, né, Francisco, querido, está lá em Campo Grande, sempre nos assistem, o Chicão, a Verinha. Tem muitas pessoas que hoje estão impossibilitadas mesmo, até pela idade, o general, né, o Jair, a Dalva, muitos amados, o pastora Neumar com o Valdeci, né, Valdeci, eu sempre, Valteci, né, não, Valteci é o Barbosa, hein? Neumar está ligado, muita gente que eles trabalham e não tem disponibilidade com horário, amém, né? E os outros que não têm esse impedimento, que Deus revele, né, ao coração de cada um, e aproveitem essa oportunidade como vocês estão fazendo, porque estar aqui presencialmente é sempre um diferencial para com Deus, claro. E como eu sempre digo, Deus na sua misericórdia, que age por todos nós, Ele atinge a todos aqueles que, claro, não podem estar presencialmente. Temos pessoas aqui, muitos irmãos de outros estados e até países, normalmente irmãos de Portugal, de Moçambique, de África, da França, dos Estados Unidos, que se ligam conosco na escola de capacitação, né? Irmãos aqui também dos nossos vários estados, nossos líderes locais, não podem estar presencialmente. Deus honra com essa manifestação, com certeza, do fogo que eu sinto aqui jorrar desse altar nesse momento, que cada um receba, né, aquilo que também precisa de provisão nesta manhã, porque está honrando a Deus, está se colocando, assim como fez Maria, está se colocando para ouvir. Irmãos, isso é crucificar a carne.
Hoje eu não corro mais atrás do cliente, irmãos. Sabe que eu trabalho ainda na área secular. Quem corre atrás de mim é o cliente. O cliente que corre atrás de mim. Já combinei isso com Deus. Falei, Senhor, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o cliente situe ainda dentro da tua dispensação, enquanto eu tiver que trabalhar nessa área, que o cliente corra atrás de mim. Sabia? E vou dizer uma coisa, fazer aqui uma propaganda, hein? Deus é tão generoso comigo, que quem faz seguro comigo, nem bate o carro, não é verdade, João? Não tem carro roubado, nada disso, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar fazendo muito esse trabalho mais. Se precisar, eu estou preparado. Mas não tenho tempo. Não tenho. Olha que bênção. Estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu digo, Senhor, segura esses bandidos aí, dá uma força, que é porque não dá tempo de ficar trabalhando muito nisso. Mas eis-me aqui, porque não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu crucifico a carne. Você está entendendo ali? Olha. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então esta é a atitude de fé e determinação. Entenderam? É o diferencial. Isso vai nos fazer diferente. E aí você, nesse amadurecimento, você vai atingir o que está na letra D: confiança na promessa do novo pacto. Reflexão sobre as promessas superiores. Isso tudo é o que vai acontecer ainda no livro, hein? Mais ainda, olha que bênção. Por essa apostila da introdução, irmãos, a graça de Deus comigo, nós queremos que você se sinta encorajado a não perder uma aula que vem aí pela frente, nenhuma das aulas. Se na introdução, que é duas páginas, né? Uma folha, 2 páginas, nós estamos aqui com uma apostila com esse envolvimento, com esse nível de conhecimento que você está adquirindo, né? E relembrando, porque nosso espírito já sabe de tudo isso. Nós já ouvimos isso no concílio com o Pai, hein? Que bênção, nosso espírito, desde antes da fundação do mundo, já foi preparado. Por isso que isso acalanta tanto o nosso coração. A gente se sente tão bem quando a gente ouve. Sabe quando você ouve o altar, quando você ouve Deus falando, você se sente em casa. Você está em casa. A igreja é a embaixada dos céus. Você está em território santo. E você está em local que o salmista disse assim, ó: o Senhor assiste na congregação divina, no meio dos deuses Ele estabelece o seu juízo. Você está na congregação divina. Essa confiança aqui na letra D, confiança na promessa do novo pacto. Você passa a ter uma postura, sabe, Judinha, bispa amada do meu coração, de confiança. Você sabe que o ministério, que o altar, que a palavra tem credibilidade, a palavra não muda, a palavra não falha, a palavra é inerrante, a palavra é fiel, a palavra, ela se renova de dia em dia. E você tem promessas. A Bíblia Sagrada tem mais de 7.000 promessas, todas à nossa disposição. E aí você tem essa confiança no novo pacto. Então é uma reflexão sobre o que o novo pacto promove. Diz aqui sobre as promessas superiores e melhores do novo pacto, confiando na fidelidade de Deus para cumprir suas promessas em nossas vidas. Você passa a ter essa caminhada com essa firmeza. Hebreus capítulo 10, versículo 20 ao 23. Isso é visão. Você tem um caminho. Nada melhor. A irmã Edna me dizia agora há pouco: bispo, que bom, hoje eu consegui acertar, eu não tinha voltado ainda. Ela tinha vindo em janeiro aqui, amou o ministério, mas não tinha voltado ainda, né? Veio de carro, conseguiu vir junto, mas de ônibus estava tendo dificuldade. E hoje ela conseguiu, ela falou: que bênção. Sabe por quê? Porque ela hoje conseguiu entender o caminho. Se você não entender o caminho, você não chega. A igreja de Cristo, irmã Edna, amados de Deus, queridos, igreja virtual, povo santo, a igreja de Cristo não sabe o caminho.
Mas Paulo mostra aos Hebreus, que é a 14ª epístola. As epístolas são 14, elas vão de Romanos aos Hebreus. Elas explicam a Bíblia Sagrada. E Paulo diz, pelo novo e vivo caminho. Se existe um novo e vivo caminho, existem caminhos velhos. Existem muitos caminhos, são caminhos velhos. Existe um novo e vivo caminho. Eu faria uma remissão com Isaías 30, 21. Isaías 30, 21, Deus me deu até uma visão de uma rotatória, onde você tem, sabe, muitas opções. E eu vou te falar, uma igreja que não caminha nessa pegada de maturidade, uma igreja que não atinge esse ápice, uma igreja que não esteja em graça, amados. Eu vou dizer, às vezes a pessoa recomenda, diz, procura uma igreja perto da sua casa. Nossa amada teve que pegar condução, foi complicado, e eu não dei um conselho para ela. Eu disse, opa, que bom que você acertou o caminho, amado, desculpe eu dizer isso aqui. Eu cresci em lares evangélicos, eu cresci, né, em lares que eu também ficava muito na casa das minhas irmãs e minha família toda, em lares que não conheciam a graça de Deus. Meus paizinhos não tiveram a honra, né, de trilharem a graça de Deus, foram salvos, mas sem ter esse conhecimento. E nós temos esse conhecimento. Então é como uma rotatória, sabe, que tem muitos caminhos, muitas regiões, mas Isaías 30, 21 diz que quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. E só quem tem a revelação da graça de Deus consegue identificar essa voz. Essa é a grande verdade, irmão. Então precisa saber qual é o novo e vivo caminho. Vamos voltar a Hebreus 10, do versículo 20 em diante, versículo 20 ao 23. Ele diz, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou. Ele quem? O Cristo da carne. Olha aqui, ó, pelo véu, isto é, pela sua carne. Inclusive um dos livros maravilhosos, que foi assim, um divisor de águas. Obrigado pela cola, meu amor. Um divisor de águas na minha vida, foi esse livro, Jesus nos dias de sua carne era o véu, que eu aconselho vocês a adquirirem. Todo cristão da graça de Deus precisa ler alguns livros em especial, se possível todos, mas alguns livros do apóstolo Miguel Ângelo em especial. Um deles é esse, né? Jesus nos dias de sua carne era o véu. Outro que é indispensável, precisa, senão não entende a revelação da graça de Deus, os 4 mundos, que nós ministramos aqui. Se você for lá no Missões Cristo Vive Oficial no YouTube, você vai encontrar inclusive esse livro totalmente, sabe, debulhado, que foi feito aqui em várias aulas que nós tivemos na escola de capacitação. Todo cristão da graça de Deus tem que ler esses livros, precisa ler esses livros, amados, viu? Especialmente esses que eu falei agora. Pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou a carne. Por isso que quando você diz não à carne, você está crucificando a sua carne, como nós lemos em Gálatas. Agora o versículo 21, nós vamos até o 23, diz assim, e tendo grande sacerdote a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero. Então a igreja precisa agora enxergar esse sacrifício pleno, perfeito, eterno, irrevogável e pleno. Pleno, diga, a palavra que define um sacrifício pleno. Jesus disse, está consumado. Então agora nós precisamos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, olha a confiança, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água do batistério. Olha, tem que ser por imersão, hein? Se não molhar tudo, e é complexo, irmãos, porque, deixa eu dizer, seria cômico se não fosse trágico. São experiências, né? Eu vim de lá. E queria até poder cantar como uma cantora, eu vim de lá pequenininho, mas não, quando eu cheguei aqui eu já estava com quase 30 anos de idade. Foi sofrido, irmãos, foi sofrido. Garanto para vocês que foi sofrido. Porque
quem quer espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Vou repetir a frase. Quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. E sabe que muitas vezes em batismos acontecia o seguinte: quando eles querem virar a pessoa, né, para trás, para poder molhar, se não molhar tudo, e às vezes a pessoa tem medo de água, é complicado, porque vai beber água várias vezes, porque enquanto não molhar tudo, ele não dá a pessoa por batizada. É triste falar disso, eu sei, mas é uma experiência triste que eu vivi. Porque, bispo, batizar nas águas, olha o que eu vou dizer agora, hein? Que é uma informação importante. Nós não vamos ensinar muito sobre batismo nas águas hoje, tá? Não é o estudo para isso hoje, mas só uma palhinha. Bispo, batizar nas águas é pecado? Não, não é pecado, mas é desnecessário, é perda de tempo, é um demérito ao sacrifício de Cristo. Eu poderia dizer, é quase pecado, porque ele é desnecessário, é um demérito à obra de Cristo e ele é um risco. Por que ele é um risco? Porque ele é obra da carne, e obra da carne mascara a graça de Deus. Estão entendendo? Então hoje não vou ensinar mais sobre batismo, mas deixa eu fazer uma remissão, depois volta aqui comigo, tá, Jorge? Se eu esquecer, coloca ali, levanta a mão, grita, daí me ajuda, que eu passei dos 60 anos, é complicado. Mas coloca aí Romanos capítulo 8. Vamos ler um pouquinho Romanos capítulo 8, que Martinho Lutero chama esse capítulo de tema central da Bíblia, para vocês terem uma ideia. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ué, mas como é que quando a pessoa recebe a Cristo e começa a frequentar a igreja, recebeu a Cristo, eles dizem, não, mas ainda tem que batizar nas águas? Mas não há mais condenação. Você recebeu a Cristo, você está em Cristo Jesus, você está, sim. Ah, mas se não batizar, não para de fumar. Ah, meu irmão, tem crente que até esquece e molha no dia do batismo o cigarrinho lá, meu. Desculpe falar, irmãos, eu já vi coisas que eu já vi. Não estou aqui inventando. Estou aqui com responsabilidade apostólica e profética sobre este altar para falar a sua vida. Não vem aqui brincar com os senhores e com as senhoras. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque quando você aceitar Jesus, depois com o batismo das águas, não, irmão. Porque a lei do Espírito da vida na cachoeira, não tem que ser na cachoeira que a água é mais forte. Não, irmãos, em Cristo Jesus há uma lei, eu chamo isso de lei da graça. É a lei da vida espiritual. Ele diz, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora olha o 3. Porque o que for é impossível à lei. Então se alguma coisa era impossível à lei, por que eu vou praticar atos, rudimentos e ordenanças da lei para tentar me aperfeiçoar? Isso vai mascarar a plenitude de tudo que Cristo consumou na cruz do Calvário. Ele diz, o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, viu por que nós precisamos crucificar a carne? Ele diz, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, porque assim como Deus fez com que Jesus, né, fosse concebido por obra e graça do Espírito Santo, sem conjunção carnal, ele poderia simplesmente ter aparecido aqui andando, já com 30 anos de idade, para materializar a obra, poderia surgir, mas não, Deus fez com que ele fosse gerado no ventre de Maria, que ele se alimentasse do cordão umbilical, parto normal, nascesse numa manjedoura, fosse humilhado, pobre, crescesse numa classe humilde, filho de carpinteiro. Então na carne, diz lá, uma carne pecaminosa, sem pecado, claro, mas no tocante ao pecado, ele condenou Deus com efeito na carne o pecado.
Nossa, agora há pouco mesmo tivemos a cantata de Páscoa, muito lindo, claro, mas a gente não fica nisso. Eu digo para vocês que aquele sofrimento que nos faz chorar, né? Quando a gente viu aqui o Bispo Gabriel, que representa muito bem, trazendo aqui a cruz e sangrando, né? Aqueles efeitos especiais maravilhosos, na equipe, o Bispo Sérgio com o Ciro e a equipe toda, maravilhoso, lindo, a gente chora. É sofrido, mas vou dizer a vocês aqui, desculpe falar assim, parece um demérito, aquilo não é nada comparado à dor que Cristo sentiu, porque a dor mesmo que ele sentiu, não foi do derramamento de sangue, porque isso outros foram crucificados também, para você ter uma ideia. Mas a dor, o negócio não foi a cruz que ele carregou, mas foi o sangue e o preço e a dor que ele sentiu. O peso, naquela cruz estava o peso dos nossos pecados. Naqueles açoites, remantaraiô manai, provocavam feridas que traziam a dor dos nossos pecados. Isaías chegou a dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, condenou Deus na carne o pecado, estava enferma, a lei estava enferma. Essa confiança, ela tem que estar totalmente atrelada ao novo pacto. Voltemos a Hebreus capítulo 10, meu filho, agora no versículo 22, volta o 21, que é bom, 21 para a gente, olha, então o grande, tendo essa visão, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos alguém que não depende mais daqueles rudimentos que os sacerdotes da lei dependiam para a purificação do povo e para a sua própria purificação. Às vezes a pessoa diz assim: mas Jesus foi batizado. Como sumo sacerdote, que os sacerdotes eles passavam por lavagens, rituais de lavagem, ele foi ao batistério, que na verdade era o Rio Jordão, mas João Batista nem queria. João Batista tremeu na base. Você hoje pode consultar lá nos livros sinóticos, né, que não são evangelhos, são livros que contam, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam as histórias de Jesus. É uma narrativa com enfoques um pouquinho diferenciados, mas todos contam o ministério de Jesus. Por isso são chamados livros sinóticos. Evangelhos estão nas 14 epístolas, que vão de Romanos aos Hebreus. E as boas novas vieram quando Cristo ressuscitado e glorificado anunciou ao apóstolo Paulo. Mas Jesus disse: olha, eu estou aqui, eu e João Batista, mas não dá, não posso, não vou ensinar muito isso. Se você quiser saber mais disso, assista lá na reciclagem que eu faço às sextas-feiras, assista as nossas aulas anteriores. Isso eu falo bastante. Hoje não vou falar tanto, estamos na introdução do tema, sobre essa questão do batismo. No Dom da Fé teve um culto que nós falamos bastante sobre essa questão. E também a penúltima reciclagem ao vivo, que eu faço toda sexta-feira da minha casa, está lá no @CristoViveOficial, do YouTube. E nós falamos muito sobre isso, quando falamos sobre a obra, né, que se queima. Quando Paulo falou aos Coríntios que a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano, e nós tratamos também sobre essa questão. Mas Jesus disse: olha, me convém cumprir, deixa por enquanto, porque me convém cumprir toda a lei. Então, esse sacerdote cumpriu por nós, foi açoitado por nós, carregou a cruz por nós, pagou o preço por nós, batizou-se por nós, e qualquer outro ritual, foi circuncidado, tudo. Agora olha o 22 que diz: aproximemo-nos com sincero coração. É isso. Deus trata com o nosso coração. Deus não trata com emoções. Bicho, mas é tão emocionante. Pra vocês terem uma ideia, eu sofri essa emoção, vamos dizer assim, 3 vezes. 3 vezes. Fui batizado na cachoeira, fui batizado numa represa e fui batizado num batistério. Aos 17 anos de idade, eu não queria saber de nada com a igreja. Não tinha substância, não tinha bases espirituais. 17, me seguraram até uns 21, 22 anos depois, meu irmão.
Foi no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E graças a Deus, cheguei a esse ministério. Conheci a graça de Deus, conheci uma igreja madura em graça, conheci o apóstolo Miguel Ângelo. Se eu falar aqui do carinho, da gratidão que eu tenho a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, eu choro aqui com vocês, de tantas coisas, mudou o curso da minha vida em todas as áreas. Estou perfeito na carne? Nada, mas eu tenho consciência das imperfeições da carne. E cada dia mais. Isso demanda trabalho, isso demanda crescimento. Atenção, sempre alerta, porque a carne vai tentar nos puxar para a contramão da vida espiritual. Por isso que tem que ser com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Desculpa, irmãos, nem a água que a gente bebe é pura mais. Você viu o que aconteceu lá nas regiões agora, né, de Niterói para lá, ficaram sem água. Eu confesso a vocês, na minha casa eu faço um investimento. Eu tenho lá, não vou dizer que não vou fazer propaganda, não me pagaram para isso, mas eu tenho lá um equipamento que eu pago mensalidade. Desculpe, se alguém aí tem coragem de beber a água da torneira, que o Senhor guarde você, eu não tenho. Ou só aquele filtrozinho que você troca o refil mensalmente. Desculpe, eu não tenho coragem. Deus não te guarda? Guarda, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Deus tem me dado essa condição, eu faço. E aqueles que não têm, eu oro para que o Senhor honre. Claro, isso aí também acontece, tá bom? Mas se você pode, irmão, não negligencie com isso não, porque não existe água pura. Nessa terra não existe pureza. Vocês estão entendendo? Então, aproximemos com o coração lavado. Qual é a água pura? Qual é a água pura? É a água da palavra. É a palavra que Paulo disse aos Hebreus, que penetra, que purifica, que corta, que separa juntas e medulas, que é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Ele diz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. É a espada do Espírito, que Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 6. Esta é a água que está lavando. Eu costumo dizer, você está sendo batizado agora. A Igreja Cristo Vive batiza os membros em todos os encontros. Você não vai chegar em nenhum culto aqui, que às vezes lá acontecia muito isso, determinados tipos de cultos, dizer assim, não, hoje é culto de louvor, não tem palavra. Não é assim, irmã? Não, hoje é culto de oração, não tem pregação. Culto de oração tem pregação, tem apostila. Culto de louvor tem pregação, tem apostila. Culto feminino tem pregação, tem apostila. Culto do encerramento dos funcionários tem pregação. Às vezes a apostila não tem, mas tem pregação, não é verdade? Pregação, palavra, senão o povo não é batizado, irmão. Toda vez que você vir à Igreja Cristo Vive, você vai ser batizado. Lavado o corpo. Manaiô, maná. Porque aí você tem essa consciência. Agora você tem que ter o quê? A firmeza, né? A confiança na promessa. Ele diz, guardemos firme a confissão da esperança. Sem vacilar. Lembra que eu falei que a carne, Paulo não descaracteriza a carne, não. Ele diz sem vacilar. E aí ele volta para Cristo, ele volta para o foco, ele volta para o autor e consumador da fé. Diz, pois quem fez a promessa é fiel. Diga, ele é fiel. É fiel, que bom. Diga, obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Tem até um corinho que fala assim, né? Há muito tempo nós não cantamos. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Quem é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Edna está dizendo aqui, bispo, eu há 3 meses pedi uma revelação a Deus, né, do caminho, e o batismo era uma das coisas que lhe incomodava muito, né? É isso aí, irmã Edna. E eu vou lhe dizer uma coisa,
assim como aconteceu comigo, ainda vai acontecer com a amada. Muitas coisas, e as pessoas lá fora às vezes vão vir com um versículo para tentar tirar as bases, tirando o texto do contexto, para dizer que algumas coisas são necessárias. Fique firme como eu fiquei. Eu cresci, minha mãe dizendo, eu ouvindo minha mãe dizer que no ventre ela dizia, se Deus me der um filho, depois de 6 filhas, veio eu com 4 anos depois. Antigamente as mulheres tinham filhos no máximo com 1 ano, né, de diferença. Parava de amamentar, já engravidava, porque ninguém usava pílula naquele tempo. Cresci inconformado, porque eu não via ciência, eu não via oração com sabedoria, com consistência, com palavra, como era Daniel. E Deus me mostrou esse ministério. Aí eu entendi também o chamado da minha mãe. E aqui cheguei, e muitas dúvidas me vinham, mas eu começava a ver, e o que me segurou nesse ministério, você que está pela internet, eu sei que essa palavra sempre chega a alguém também que está começando. É importante você saber o seguinte, que foi o parâmetro que eu usei na minha vida. Eu disse, espera aí, 3 coisas. Eu disse, eu chego na igreja no meio de quase 5.000 pessoas, e parece que o apóstolo está pregando exatamente para mim. Então Deus está falando comigo. Opa, um sinal. Segundo sinal, tudo que ele diz está na Bíblia. Tudo, não inventa nada. Tudo que ele diz, ele usa a Bíblia, ele usa versículos. Vê como nós estamos usando aqui? E o terceiro, os milagres de Deus. Eles começam a acontecer na sua vida, que você vai dizer como Jó disse. Jó disse, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então isso são os sinais, né? São os sintomas, são os parâmetros para você entender que essa é uma igreja madura, e uma igreja que leva o cristão a uma maturidade cristã. Aí ele diz, sem vacilar. Aí você começa a ter essa segurança. Qual é a segurança que o bispo Daniel tem hoje? Eu sou tal, eu sou um cara que nem... tô pleno. Não, irmãos, no espírito eu sei que eu sou pleno e sou perfeito. E na carne? Eu tenho que me segurar na palavra, eu tenho que me batizar a cada culto na palavra. Eu mesmo em casa, de vez em quando, eu coloco, sempre que posso, eu assisto uma mensagem, eu revejo, até as que eu prego muito para mim. De vez em quando eu estou numa situação, irmãos, eu vou lá, boto uma mensagem que eu lembro assim, que eu também preguei, e assisto de novo. Prego para mim. Está cheio de crente pregando por aí com o advento das redes sociais, está cheio de pregadores. Mas um aconselho que eu vou te dar, antes de sair pregando por aí, pregue para si mesmo. E isso foi uma das questões que sarou a minha vida assim, para esse cuidado de uma maneira tremenda. Foi quando Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo fala aos Coríntios, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, esse texto ficou na minha mente, no meu coração. Então não pode descuidar. Tem que crucificar a carne, tem que esmurrar o corpo, para você seguir, sabe, nessa confiança, nessa segurança. E aí a letra E diz, Deus, o Deus da graça e realizações. Aí você começa a ver esse terceiro ponto, que para mim foi o divisor de águas, que são os milagres, as realizações. E começou quando eu ainda visitava. Para vocês terem uma ideia, o primeiro grande milagre que Deus fez na minha vida, eu ainda estava visitando. Foi lá em Piedade, porque eu me tornei membro aqui, quando a igreja aqui estava no tijolo. Mas o apóstolo lá em Piedade, de vez em quando eu visitava. Uma vez fui visitar num culto de Réveillon, e o apóstolo, no momento, ele fez um desafio. Ele disse, você que não tem casa própria, é teu direito. E ele começou a falar, não me lembro tudo, e ele disse, basta que você levante a mão, creia, receba. E eu naquele dia levantei a mão, criei e recebi. Eu tinha um desejo, um sonho muito grande, porque eu cresci com problemas sérios de moradia. Meu pai era construtor, mas ele construía as casas e vendia, e a gente ficava sem casa para morar. Era uma coisa doida. Então a mudança, denúncia vazia, depois ficamos sem condições. Não vou contar, você vai chorar, vai ficar com pena de mim. Isso tudo já passou, né? Não quero dramatizar você aqui, mas a verdade é que eu tinha
um desejo, porque eu pagava aluguel. E eu naquele dia, eu recebi, irmãos, olha, visitando, hein? Não tinha nem sido cortado pela graça, ainda eram os sinais. No dia seguinte, fui almoçar com um cliente, lá na Ilha do Governador, muito rico. E esse cliente chegou e falou assim: Daniel, eu estava com um carro novo. E ele olhou o meu carro e falou assim: Daniel, preciso desse teu carro. Eu falei assim: eu estou montando uma agência, lá na Ilha do Governador. Estou montando uma agência, esse teu carro está lindo. Era um Verona verde abacate, gente, olha que coisa, né? Coisa linda. Carro de presidente na época. Eu ali ostentando aquele carro, né? Eu tinha comprado há poucos dias. Eu falei: meu Deus, esse cara quer meu carro. E é um cliente. Eu falei: vou ter que passar o carro para ele, não tem jeito. Eu falei assim: poxa, mas eu não estou vendendo o carro. Ele falou: não, mas eu quero o teu carro, Daniel, vamos dar um jeito. Tu não precisa de um apartamento, não? Irmãos, assim mesmo. Não está precisando de um apartamento, não? Eu fico arrepiado, irmãos, porque foi assim, não me esqueço. Eu me esqueço algumas coisas que o apóstolo disse. Eu me lembro que a promessa era casa própria e eu acreditei. Mas quando foi gerado o milagre, eu lembro dos detalhes. Ele disse: vamos fazer o seguinte, eu tenho um apartamento para você. Tu não mora no Valqueire? Moro. Eu tenho um apartamento, irmãos, um apartamento no Valqueire, na Praça Saiqui. Quem conhece sabe que é um dos lugares mais valorizados da Praça do Valqueire. Primeira locação, frente de rua, 3 andares com elevador. Prédio de 3 andares com elevador aqui no Valqueire é raridade. É só de 6 andares para cima que eles colocavam elevador, não é isso? Pois bem, 3, 4 dias depois eu estava assinando a escritura. Dei o carro, dei mais um telefone celular, mais alguma outra, o que foi? Mais uma linha telefônica. Que eu tinha na época, valia R$5.000. Eu sei que eu paguei em torno, né, dinheiro daquela época, tudo, eu paguei em torno de R$30.000, e o apartamento, 2, 3 semanas depois, já valia 200 mil. Então, amados, e era meu, e hoje é do meu filho, porque eu dei para ele. Meu filho tem um apartamento que eu dei para ele. Olha que bênção. Eu fui um filho criado, me mudando de casa em casa. Eu disse: o meu filho nunca vai ter esse problema. Ele tem um apartamento. Graças a Deus. Então, muitos outros milagres, muitos. Mas nós estamos só na introdução do tema. Vejam o que vem por aí. Esses são os sinais. Agora, eu que não cuide disso aqui, não. Isso é alerta para todos nós. Então, Deus é o Deus de grandes realizações, reconhecendo Deus como Deus da graça e das realizações pessoais, profissionais e familiares. Eu estou no altar, irmãos, eu preciso estar como testemunho. Assim como o nosso amado apóstolo é testemunho para nós, assim como Paulo foi testemunho para nós, assim como Cristo é o nosso grande e maior testemunho. Graça de Deus se prega com testemunho de vida. Por isso que você vai alcançando essas realizações. Efésios 3, 8 a 10. Amém. Amém, irmãos. Sinceramente, se eu fosse pensar até na minha família, com relação às minhas irmãs, minhas irmãs desde novinhas, ali cantando no coral, meu pai ensaiava coral e sofrendo e tal, quiçá eu sou hoje, espiritualmente falando, posso dizer isso para vocês, eu sou a pessoa mais honrada da minha família, porque eu conheço a graça de Deus e vivo a graça de Deus. Isso não é soberba, isso é segurança, isso é aprender isso aqui. Mas na carne, eu digo o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça. Sabe por que Paulo fala isso aqui? Paulo não se achava, Paulo não se achava o menor espiritualmente de forma alguma. Mas é que os outros criticavam ele, diziam: o quê? Paulo, perseguidor do evangelho? Tem gente que me conheceu no tempo que eu fui criado na lei e andei na carne, que nem acredita. Diz assim: o Daniel, tinha uma pessoa que eu amava demais e amo até hoje, que até já partiu para a glória, eu sei que a obra dessa pessoa se queimou, que ela dizia assim: o Daniel, se ele for para o céu, eu não quero ir. Tal era o sentimento que essa pessoa nutriu por mim, que eu tive a oportunidade de pedir perdão e me sentir perdoado, graças a Deus, mas eu já fui perdoado por Deus, lógico, né, que era o principal. Mas essa pessoa dizia isso.
Dizia isso. Quem deu um pouco de dignidade ao funeral dela, para vocês terem uma ideia, foi a minha presença lá. Para a glória de Deus eu digo isso, né? E eis-me aqui, alerta, irmãos, atento, porque na carne, imagine, menor de todos os santos, isso é uma conscientização. Ele disse, mas me foi dada a graça, esta graça que eu tenho hoje aqui, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Então nós começamos a atingir esse nível espiritual. Isso aqui é nível espiritual, irmãos. Não se ouve isso por aí, não. Por aí é classe dos catecúmenos, é estudar sobre o juízo final, é o medo de Jesus voltar, medo de perder a salvação. Eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Eu não pecava com medo de perder a salvação. Hoje eu procuro não pecar para não perder os benefícios da salvação aqui na terra. Porque a salvação nos leva para o céu. A santificação traz o céu para a terra. Então isso é o evangelho das insondáveis riquezas. Olha o 9. 3 minutos para a gente concluir. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. O 10, olha a conscientização. Para que pela igreja, olha, pela igreja, pela nossa reunião, pela nossa, aqui estão reunidos, nós somos igreja porque são igrejinhas aqui, ó, são cristinhos pequenos, por isso nós somos cristãos, é miniatura de Cristo, cada um de nós aqui. Somos os irmãos mais novos de Cristo, não é verdade? Cada um de nós, criados nele, não foi isso que nós lemos? Está aqui, ó. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, para que o mundo conheça Deus, nós precisamos viver Deus. Nós precisamos ter essa conscientização. Então esses milagres, essas realizações são para isso. Agora, edificação gradativa na graça, compreender que isso é gradativo. Isso é gradativo, reconhecendo Deus da graça. Agora, edificação gradativa, letra F, compreendendo que a edificação em graça é um processo gradual e crescente, explorando o papel do conhecimento da palavra e da vivência dos mistérios divinos nesse processo. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, todos nós com o rosto desvendado. Está vendo por que o batismo, jejum, sacrifícios, rudimentos, vigílias, tudo isso coloca máscara, mascara, espiritualiza a carne, diz, olha, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu poderia aqui, com uma leitura explicativa, extensiva, dizer de vitória em vitória, de Cristo sendo glorificado nas nossas vidas, todo momento. Então esta é a caminhada gradativa, é de glória em glória. Mas tem crente aí que fica dizendo assim, não, eu gosto do vale, porque é no vale que eu cresço. Vale é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Tem gente que vive no vale a vida toda, tem um problema e aquele problema nunca se resolve. Ela está no vale, ela diz, não, mas é porque é no vale que eu cresço, mas nunca cresceu. Para chegar o momento da glória, você passa pelo vale e chega no lugar de glória. Ah, e se todos os dias você for lavado e beber dessa água, todos os dias você vai ter motivos de glória na tua vida. Só de você estar respirando hoje, já é motivo de glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, então Paulo diz, como isso se processa? Ele diz, por isso não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, então ele diz, mesmo que a carne seja corruptível, não é verdade? Mesmo que a gente se bobear na morte, quem pensa na morte não aproveita a vida. Você está vivo hoje, hoje é importante para você. Viva hoje o melhor que você puder, porque se amanhã chegar, você vai estar preparado para melhorar. Então, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, o espírito não envelhece. O espírito, ele se renova de dia em dia. A conclusão
à medida que exploramos esses temas, que possamos crescer em nossa compreensão da graça. Esse crescimento, irmãos, ele é contínuo, constante, até a eternidade. Quando chegarmos na glória, aí cessa, aí é só glória. Mas aqui na terra é uma caminhada de crescimento. Diga, não é de sofrimento, mas é de aflições para crescimento. Faz uma remissão com João 16:33. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é uma vida, você passa a ter essa compreensão, uma vida transformada por fé. Que possamos nos tornar conscientes, mais conscientes do amor e da proteção divina, confiando nas promessas do novo pacto e celebrando as realizações pessoais e espirituais que a graça de Deus nos proporciona. E fecho com Efésios 1:18 com uma oração, né? Com Paulo fazendo ali uma oração, para que iluminados os olhos do vosso coração, né? Para quê? Para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Agora a minha querida esposa Bispa Lídia subindo ao altar, de verde, ela fica mais bela ainda, que combina com os olhos e o cabelo dourado. Curve a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã tão grandiosa. Obrigado, Senhor, por mais esta escola de capacitação e crescimento espiritual e por esse estudo substancial de uma igreja madura, com crescimento, Deus, com crescimento, uma igreja em graça, com maturidade cristã. Obrigado, Jesus, obrigado. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que estão crescendo de glória em glória para a maturidade. E o povo maduro espiritualmente, diga amém.